Luiz, e você? Ih, professor, não cheguei a ler. Não tenho muito o que dizer. Tá bom. Nayara, você quer dizer alguma coisa? Não tenho muito o que dizer também, porque eu não consegui ler. Tá me escutando, professor? Tô sim. Ah, obrigada. Tá bom. Vitor, e você? Gostei do texto até, achei bem interessante, assim, a primeira parte, tá dividido em 4 partes, né, e a primeira parte eu achei que foi bacana, porque tem algumas outras discussões, tal, né, falando, expondo a teoria, a hipótese, né, a explicação que o Godelier traz, né, mas eu achei que foi interessante porque algumas coisas que tinham ficado, pelo menos para mim, da última aula, da introdução, acho que deu uma explicada melhor, até a parte de significado flutuante, né, que inclusive foi uma coisa que eu tinha pensado depois da aula sobre essa relação com o sagrado. Eu fiquei pensando, né, que foi uma coisa assim que a gente não tinha falado tanto assim, que tinha ficado um pouco mais suspenso, sei lá. Que no texto que você traz essa questão, né, da relação do sagrado com o profano, né, entendendo, né, o sagrado como essa categoria, né, sei lá, que tá fechando a conta, né, da teoria da troca, sei lá. Não sei, assim, eu acabei fazendo muitas anotações do texto e tal, mas essa questão, pensar também depois que não sei se eu peguei muito bem, assim, não vi tanto no texto. Acho que você realmente não chegou a falar tanto sobre, mas essa questão, né, da política, né, esse salto, assim, do sagrado para a política, que foi uma coisa também que eu achei importante, mas eu fiquei um pouco perdido, confesso. Eu acho que o final do texto, assim, as últimas 2, 3 páginas, sei lá, foi o que eu fiquei um pouco mais confuso, assim, acho, não sei se era porque eu já estava um pouco cansado de estar lendo há um tempo já, não, foi o que ficou um pouco mais soltas para mim, mas eu achei que foi bom, uma explicação bem bacana para pensar essa coisa, né, pensar a troca, essas obrigações, pensar a troca, né, em si, né, e a partir dessa questão, né, de uma teoria, né, da comunicação, né, pensar a troca nesses termos, assim. Não sei, qualquer coisa, depois eu falo alguma coisa que me vem, mas para mim, assim, o que ficou mais mesmo, que eu acho que achei mais importante foi essa questão do sagrado, pensar no sagrado dessas categorias, como que ele surge, o que ele traz, né, para a sociedade ou para a troca, sei lá. Tá bom. E você, Miguel? Li o texto. Achei o texto muito bom, porque ele ajudou a gente a clarificar e fixar a interpretação do Levi-Strauss, a interpretação do Mauss, que a gente já viu, né? E apresentar a questão do Godelier, que eu acho que as duas coisas mais interessantes que eu achei da posição do Godelier é essa ideia de objetos interditos, né? Que não circulam porque são sagrados. Eu acho que isso não fica evidente no Mauss, mas o Levi-Strauss esquece completamente, assim, não fala sobre isso, né, pelo menos naquele texto que a gente leu, e essa ideia do primado da troca divina, que precede, né, como você fala lá no texto, precede, logicamente, as trocas e as circulações terrenas, né, da sociedade. Eu achei isso interessante também. Por outro lado, eu fiquei em dúvida, assim, o que esse texto, ele realmente, o que ele traz, assim, para acrescentar esse debate, né? Necessariamente, o que é a posição do Godelier, por que ela é importante, e acho que mais para o final, quando você, pessoalmente,
entra mais no texto. Eu acho que é uma parte muito interessante, assim, a discussão sobre poder, dominação, sagrado, regra. Eu achei isso muito legal, assim, eu acho que é uma das partes mais interessantes do texto. Mas eu tive um problema com a posição do Gaucher sobre a ideia de esquecimento intencional, assim. Eu realmente tive problema com essa ideia, porque eu achei ela um pouco estranha, assim. Você fala que ele segue uma linha do Clastres, assim, até dá para entender mais ou menos mais a ideia a partir disso, mas não sei, eu tive problema com essa ideia de esquecimento intencional, principalmente porque você fala depois que a ideia de que a ideia de desacralizar a regra, de colocar a regra em circulação, né, aberta à modificação, seria algo que só a nossa sociedade moderna teria conseguido. E eu não sei se necessariamente isso é verdade, né? Com a David Aveni aqui fazendo a, a minha posição. Mas, enfim, foram essas as questões que me pegaram assim no texto. Bom, o texto, na verdade, foi uma coisas que acontecem com a gente, né? Eu estava assim meio sem fazer nada, só o doutorado, né? Mas aí eu vi um comentário do Melati dizendo assim, olha, fazer resenhas é uma boa maneira de começar. E eu falei, né? E eu consegui uma cópia do livro do Baudelaire com alguém que veio da França. Ou eu, na França, comprei o livro, eu já não me lembro mais. Não, eu tenho, não sei se tem a cópia. Bom, enfim, eu consegui o texto. E aí eu propus para ele fazer a resenha, ele topou. E aí a resenha acabou se transformando num projeto muito maior. A resenha devia ser mais simples, né? Isso aí virou isso é um ensaio. E aí o texto era maior, ele explicava várias partes que o Arthur aqui tinha me falado, né? Que dos vários casos, eles abordavam um pouco os casos, eles mostravam um pouco mais os casos. Aí o Melati falou assim, me chamou lá e falou assim, Luiz, o seu texto está muito grande. É o maior texto do anuário. Eu falei, Aí eu tive que cortei muita coisa. Eu ainda tenho a versão original, mas não... esse texto, ele é de 99? Não, ele é antes, 97. E, naquele momento, eu acho que eu ainda acreditava na possibilidade de pensar a antropologia como, vamos dizer assim, solução de problemas. Será que isso faz sentido para vocês? Ou seja, e aí, tá um pouco... O que o Levi-Strauss faz? Ele pega o Moço, que é um texto complicadíssimo, a gente passou 6, 5 aulas falando dele, não vimos ele todo, vimos só a terceira parte, a gente não viu. E a gente viu quanta coisa tinha para dizer daquele texto. Então, eles pegam toda aquela enormidade e transforma numa questão metodológica. Que quando eles põem de uma maneira muito complicada, mas quando você compreende, ela parece muito simples. A soma das partes não é igual ao todo. Dar, receber e contribuir, portanto, não pode formar troca. Aí você precisa do HAL, que é 10%. Então, um cimento simbólico. Então, você precisa do quê? Como você faz? Você simplesmente inverte. Você fala assim, olha, a troca é o fenômeno primitivo. E por que não tem problema na terceira obrigação? Porque ela é
ela é uma forma de comunicação. Ou seja, você reduz a troca à comunicação. Quando você reduz a troca à comunicação, você está reduzindo a troca à linguagem, uma forma de linguagem. Quando você faz isso, isso te permite usar todo o material do citalismo. É claro que isso é uma passagem arbitrária. Por que arbitrária? Você não precisa tomar essa passagem, você pode pensar de outra maneira. Não está nada dito ali no fenômeno, ou seja, isso é uma maneira de você olhar o fenômeno. Mas se você olha dessa maneira, o problema fica claro. E qual é a... Aí eu comecei a ler o texto do Godelier muito empolgado. Muito empolgado. Puxa, que legal, tal, coisa assim, tal. E aí, conforme eu fui lendo com o texto, eu fui me decepcionando. Eu falei assim, pô, mas peraí. Não é isso que o Levi-Strauss está dizendo. Não é isso que é a terceira obrigação. Não é isso que é não é esse que é o problema. E aí, o texto, isso acontece comigo muito, eu começo a ler um texto e aí tudo começa a mudar, eu começo a pensar diferente, as coisas começam a tomar um rumo, talvez. E eu começo a... Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, nesse texto, primeiro, ele foi escrito por um cara de uma geração no qual Levi-Strauss é totalmente central para a formação. A minha prova para entrar na USP foi sobre Levi-Strauss. Quais foram as principais ideias e coisas do Levi-Strauss. E, por coincidência, no dia anterior, para fazer a prova, eu tinha relido a dádiva, a introdução do Marcel, a introdução ao... Então, passei tudo no texto da introdução. Vocês viram como é poderoso a ponto de, na introdução do Moço, de um texto, do Roberto Cardoso, o texto, que, inclusive, no livro que não tem o ensaio sobre a dádiva, ele vai falar da leitura do Levi-Strauss. Então, o Godelier, ele e o Pierre Clastres brigaram, diz o Louis Tarlet, né? Brigaram a vida toda para saber quem ia suceder o Levi-Strauss. Foi nenhum dos dois. E eu acho que nesse texto o Godelier estava meio bravo com o Levi-Strauss, a impressão que eu tenho. E o texto que ele procura fazer, essa resenha, o que ele procura fazer é mostrar como que a proposta do Godelier ela tem problemas metodológicos. Ou seja, na mesma vibe lá daquela introdução do Levi-Strauss, na mesma frequência de onda, digamos assim. E aí, qual é o problema, né? Então, assim, primeiro, o Godelier ele fala 3 críticas, né? Então, ele propõe 4 condições para a dádiva, né? Primeiro, que então vocês não podem esquecer que ele é um marxista. Então ele vai falar assim, relações pessoais possuem um papel dominante na produção e reprodução das relações pessoais. Está na primeira página. Se vocês quiserem, vocês abram aí o texto. Eu não vou compartilhar com vocês porque o meu computador tem caído quando eu faço isso. Depois, os indivíduos, ou seja, então, ele pensa assim, relações sociais, produção e reprodução. Olha só, já tem uma linguagem marxista, né? Então, são as relações sociais que produzem e reproduzem um sistema de dominação e um sistema econômico. Que os indivíduos e os grupos dessas sociedades têm todo o interesse de se mostrarem desinteressados. Ele não explica muito bem de onde vem essa ideia, né? Mas o Godelier está associando ela ao Moço. E depois,
que a obrigação de dar depende da máxima. O que obrigadário é que donner oblige. Em que sentido? No sentido de que, à medida que você tem uma posição assimétrica em relação ao outro, você, para manter essa simétrica, essa posição assimétrica, você tem que continuar dando. Então olha só. Então, para a leitura de Moza ainda, para a leitura do Godelier do Moza ainda, que os nativos creem que as coisas dadas têm uma alma que os pressiona a voltar para as pessoas, para a pessoa que primeiro as possuiu e deu, que é o Hall. Então, são essas três condições, essas 4 condições aqui, que conformam, vamos dizer assim, o enigma do dom. Eu posso não concordar com ele, mas a coisa é maravilhosa, né? A frase é maravilhosa, né? O enigma do dom. Acho eu. Vocês podem até não concordar comigo. E aí ele passa a criticar o quê? O Big Bang da linguagem. Foi aquela parte que a gente viu na última aula, que está reproduzida mais adiante no texto. Eu não vou voltar a esse negócio com os a gente até volta, né? E aí qual é o ponto? O ponto é que não é esse o problema da terceira obrigação. Então, quando ele erra ele erra o ataque, né? Ele ataca numa coisa, mas o sentido é outra. E aí eu faço uma distinção, né? Que ele vai falar sobre o significado flutuante. As críticas que ele faz sobre o flutuante são muito sobre o nascimento da linguagem são muito interessantes. Ele tem de novo uma frase maravilhosa, o Big Bang da linguagem. E agora, o problema é que o Godelier tem razão, num certo sentido, mas não em outro. O Lévi-Strauss está raciocinando sobre um pano lógico. Quando ele fala do nascimento da linguagem, ele está pensando o quê? Ele está pensando na linguística lá de Saussure. Que você tem um sistema. Então, se você tem um sistema, o que acontece? Para a linguagem, você precisa ter um sistema. Então, se você cria o signo, que é a relação entre significante e significado, o que você tem? Você tem uma imagem acústica, que é a palavra. Você tem uma imagem mental, que é a coisa. Não vai fazer muito sentido para vocês, mas Lévi-Strauss está num plano, na minha opinião, ele tem uma maneira limitada de ver a linguagem. Porque ele pensa na função referencial como a função canônica da linguagem, no seguinte sentido, de que toda linguagem pode ser explicada pela função referencial. Ou que a função referencial é a função mais importante da linguagem, ou é aquilo que justifica a linguagem, que é a relação das palavras com as coisas no mundo, né? E dizem que elas podem referenciar coisas no mundo. Então, faz assim, o texto faz várias críticas desse plano. Estou falando de planos diferentes. O Lévi-Strauss está pensando no plano lógico. O Godelier está pensando num plano, vamos dizer assim, histórico. Não faz sentido que uma pessoa... Aí ele usa aquela ideia de que uma língua natural tem 100.000 palavras. Como é que uma pessoa pode inventar 100.000 palavras? Não é isso que está em jogo. Não é isso que está em jogo. Você pode ter 4, 5 palavras. Enfim. Ele mostra o argumento do Lévi-Strauss ao absurdo, né? E no final, o texto faz uma crítica ao Lévi-Strauss. Faz uma crítica ao Godelier, dizendo o seguinte, olha, bastava ele ter adotado uma outra perspectiva do signo. Ele não precisava ter isso. Se eu tivesse contraposto o Lévi-Strauss, eu falasse o seguinte, olha, o signo saussuriano não é o melhor para você fazer isso. Você tem que usar um signo no sentido de Peirce. Eu não preciso de um sistema, eu não preciso de uma coisa, eu posso fazer tudo aos pedacinhos. Vamos lá, uma rodada. Arthur. Professor, então, eu não entendi muito a questão da linguagem referencial do Lévi-Strauss que você falou agora. Esse é um problema de filosofia da linguagem.
A linguagem tem várias funções, mas quando você vai pegar, principalmente na própria filosofia, a função central da linguagem é a linguagem referencial, é a função referencial da linguagem, que está ligada à ideia da ciência, como descrição do mundo e como procura de verdade. Então, a ideia é de que a linguagem ela serve para falar sobre o mundo. O resto, um pouco se ajeita. Talvez, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode, na próxima aula, ler o primeiro aforismo do Wittgenstein. Só precisa dele. Para pensar um pouco sobre essa questão, sobre a função referencial da linguagem. Se você adota a perspectiva do Wittgenstein sobre jogos de linguagem, nenhuma das... Você pode jogar o Levi-Strauss para fora, o Big Bang da linguagem para fora, e continuar com o... E o Godelier também. Você tem uma outra ideia do que seja linguagem. Tudo bem? Fica aí o meu desafio. Se vocês toparem, aula que vem a gente lê o Wittgenstein. Então, olha só. Então, e aí essa primeira parte, ela vai falar o seguinte, ó, que não era essa a solução do coisa, era o problema das partes e do todo, que a gente já também viu. E aí recupera duas outras críticas do Levi-Strauss, do Godelier ao Levi-Strauss, que olha só, que o Levi-Strauss não teria prestado atenção à distinção gaussiana entre coisas que devem ser trocadas, que podem ser trocadas, e aquelas que devem ser excluídas da troca. Ok? Ou seja, que eu chamei a atenção isso para vocês também. Estava lá no segundo capítulo, que é a troca entre os homens e os deuses. E, terceiro, ao reduzir o imaginário ao simbólico, Levi-Strauss teria como consequência esvaziado a teoria do sagrado. O que também é verdade. Essas duas coisas são verdadeiras, né? Acho eu. A primeira crítica, não. Mas as duas outras, eu acho que elas têm razão. Eu acho que, de fato, Levi-Strauss não prestou atenção entre coisas, os dois sistemas de troca, e também Levi-Strauss não prestou atenção, a ideia do Levi-Strauss, os joga para baixo, joga de lado a ideia de sagrado. A ponto, e eu acho que a principal mostra disso é o próprio Hall, que ele vai chamar de um significante flutuante. O que é o significante flutuante? Não é? Tem dois planos, né? A capacidade de produzir signos, referencialidade, e o conhecimento sobre o mundo. Essas duas coisas estão em descompasso, que a nossa possibilidade é muito maior. Não é que o mundo é menor, mas muita coisa a gente desconhece do mundo. Então, o que você precisa? Você precisa de um significante flutuante para fechar a conta. É quase como um balanço. Pensa só numa... Algum de vocês fez contabilidade? Cara, no meu tempo, a gente tinha uma coisa super engraçada. Era no regime militar ainda, que era o profissionalizante. Então, não tinha um terceiro ano, como vocês tiveram, provavelmente, que vocês só ficavam lendo coisas de ciência. Então, além de ler tudo isso, a gente tinha aqui, entre aspas, uma profissão. E no colégio que eu fiz, tinham duas possibilidades. Uma era administração e a outra era biologia. E biologia você tinha que dissecar sapos, você tinha umas coisas assim. Eu fiz nada disso. E aí eu fiz administração. E aí a gente tinha que estudar contabilidade, a gente tinha aula de contabilidade. Então você tem que fechar o balanço. Não sei porque eu estou falando isso, acho que eu estou meio pensando. Então, olha só, das coisas que é preciso guardar. O que é que o Godelier faz? Essa segunda parte toda vai examinar, né? Vai falar sobre a questão do sacrifício, a questão do contrato e tal. Mas qual é a crítica? O que o Godelier propõe? Né?
ele propõe duas coisas. Ele propõe a distinção entre prestações totais e prestações agonísticas. Dizendo o seguinte, ó, nas prestações totais, a dívida nunca é saldada. Nas prestações totais, você sempre fica em dívida. O que acontece é que, se você tem uma troca de esposas, uma dívida de um lado contrabalança a dívida do outro, e os dois se encontram em pé de igualdade. E uma dívida, uma prestação de tipo agonístico, quando você paga, você encerra a dívida. Será muito interessante se a gente pudesse aplicar, se tivesse aplicado essa ideia dentro da teoria do sistema de troca com os deuses, né? A troca entre os deuses é uma prestação total, uma prestação de tipo agonístico. Mas ele não segue por aí, né? Ele vai fazer outras coisas. Então ele vai falar assim, olha, então, por que a coisa dada, por que a dívida não é anulada quando você dá a contradágio nos sistemas de prestações totais? O que ele vai dizer é o seguinte, que ela foi dada sem ser alienada, ou seja, o sujeito, aquele que deu, guarda ainda direito sobre a coisa dada. E aí, nos sistemas agonísticos, então, do sistema de prestações totais, ele tira a questão da dívida, né, a questão da relação jurídica. Dos sistemas agonísticos, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a ideia de representação, que a coisa dada representa quem o deu. Então, a coisa dada tem dois elementos. A representação da pessoa e o direito. São duas facetas juntas. No fundo, o que ele está fazendo? Ele está, vamos dizer assim, introduzindo na propriedade o elemento da representação e, portanto, da linguagem. Mas ele está fazendo isso como parte da coisa. Não como aquilo que explica, como algo que está parte de um fenômeno maior. Então, você tem o direito e você tem a representação da coisa. E aí, você teria duas dimensões. Essa da ideia dos bens alienáveis e dos bens inalienáveis. Então, dessas duas posições, ela tira esse pé. Que ele vai aplicar o quê? No circuito de troca entre os homens e entre os homens e os deuses. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, então toda a troca dessa sociedade está baseada em duas coisas. Ela tem coisas que podem ser trocadas e coisas que não podem ser trocadas. Que só podem ser herdadas. E herança não é uma troca. Herança é uma herança. E aí ele vai propor a questão do imaginário, né? O que ele vai dizer? Ele vai falar, olha só, a gente tem uma representação. O que ele vai fazer a distinção? Entre a ideia de imaginário, portanto, você criar mitos, você criar... No fundo, você cria cultura. E a ideia de simbolizar, que é a ideia de você ter comunicação. Né? Você ter uma... Então, qual delas se sobrepõe à outra? Qual delas é aquela mais fundamental, logicamente anterior? Para Godelier, é o imaginário. Ou seja, no fundo, as relações de dominação. Porque imaginário... Então, o que o imaginário está no inconsciente? Mas o inconsciente, o que ele faz? Ele, vamos dizer assim, ele esconde as relações de dominação que estão presentes na sociedade e dá a elas legitimidade. Interessante para fazer isso, o que ele tem que fazer? Quando vai reduzir tudo ao imaginário, o imaginário, então, parece alguma coisa como, vamos dizer assim, uma ideia, alguma coisa que parece uma falsa consciência. Qual é a consequência disso? Ele acaba esvaziando o próprio circuito de troca e vai dizer que o objeto herdado não foi trocado. Ora,
Para ele, sim, mas para as pessoas daquela sociedade, aquele objeto só é sagrado, ele tem aquele poder, por quê? Porque ele foi dado ou pelos deuses, ou pelos ancestrais, ou pelos pais fundadores, É aquilo que a gente tinha discutido sobre a minha caneca e o sabre de Arthur. Ou seja, eles têm mana, utilizando a linguagem. Por quê? Porque eles vieram, aquilo foi nos dado por alguém. Aquilo é algo que nos lembra. Eu acho que Caudelet tem muita razão quando ele fala que isso tem a ver com a identidade dos grupos. E que esses objetos que não podem circular entre os homens são centro vamos dizer assim, da própria identidade dos grupos e da sua relação com outros. Tem aspectos mitológicos, enfim. Não, isso é neutral, desculpa. Mas a gente vê isso entre os Bemba. Gabriel está aí, né, Gabriel? Então, eu acho que, no fundo, a resenha vai dizer o seguinte, olha, então, o que acontece? No fundo, dizer que ele não tinha prestado atenção em coisas que não são trocadas, são herdadas, é dizer que ele não prestou atenção nos dois sistemas de troca. Ou seja, a resenha assume que essa distinção entre coisas herdadas e coisas trocadas não faz sentido. As duas coisas são trocadas, só que elas são trocadas em circuitos de troca diferentes. Um deles entre os homens, outro entre os homens e os deuses. Sendo que entre os homens e os deuses é talvez uma troca imaginária para nós, mas real para aqueles que estão naquelas sociedades. Ok? Então, no fundo, a segunda crítica se reduz à terceira. Quer ver? Vamos voltar lá atrás. Lá atrás, na página... eu vou reler de novo a crítica. Lévi-Strauss não teria prestado atenção à distinção gaussiana entre coisas que podem ser trocadas e aquelas que devem ser excluídas da troca. A questão é simples. Se tudo é troca, se a sociedade é troca das mulheres, das crianças e das coisas, ou das mulheres, das palavras e das coisas, se há coisas que não são trocadas, então a sociedade não pode ser composta só das trocas. Então a redução do Lévi-Strauss foi por água abaixo. Depois, a terceira é que ao reduzir ao imaginário ao simbólico, Lévi-Strauss teria conseguido ter esvaziado a teoria do sagrado. O ponto da resenha é que a crítica do Godelier também a gente não pode aceitar, porque ela está... Bom, o sagrado. O sagrado, tem várias coisas aqui que... No fundo, o Godelier tem uma solução circular, né? Que é a mesma do Durkheim. Se a sociedade é sagrado, ou seja, se o sistema de dominação é sagrado para evitar, a sociedade também precisa ser sagrado para sobreviver. Então, é um argumento circular. Aqui, né? Então, olha só. A ideia de que... Arthur. Professor, mas foi nesse texto que a gente leu do Lévi-Strauss, da introdução da dádiva, que ele fala essa coisa, que a sociedade é baseada a sociedade se reduz à troca? Sim. Agora, mais tarde ele vai desenvolver isso, né? A partir não apenas da... O que o Lévi-Strauss vai falar? Ele vai utilizar o texto parentesco, né? E vai dizer que, olha, a troca é... A troca das... o tabu do incesto, ele, na verdade,
faz a passagem da natureza para a cultura. Por quê? Porque o homem, então, ele não pode casar-se com a sua irmã. E quem trocar a sua irmã por uma outra mulher. Então, você junta você junta a relação biológica, que é a relação de reprodução, com a relação social, que é a relação de aliança. Como sempre, é tudo muito teórico, né? Ou seja, na verdade, é um instrumento instrumento para pensar, né? Você não tem você não pode ter uma relação empírica disso. É algo que fecha, vamos dizer assim, o conjunto das nossas preocupações sobre o outro. Não significa que seja uma preocupação do outro também. Então, olha só. Bom. A crítica a resenha faz uma crítica ao Baudelaire, dizendo, olha, esse tipo de solução dele, ele abre mão da universalidade, que está presente no ensaio sobre a dádiva. Não no sentido, vamos dizer assim, de dizer que a troca é o fundamento de um grande número de sociedades e que existe, vamos dizer assim, outras alternativas à troca de mercado. Agora, então, por quê? Porque como ele quer reduzir ao imaginário, ele, no fundo, reduz a relação de dominação. O imaginário é como cada sociedade, no termo de ler, elaboraria os mecanismos de legitimidade que permitem essa relação de dominação. Então, o que acontece é que o Baudelaire, a resenha vai criticar, ela torna opaco justamente o que parece absolutamente central, que é esse circuito de troca entre os homens e os deuses. E aí, o texto ele tem uma outra dimensão aqui, ele vai utilizar a coisa do Gaucher, né? O que parece é o seguinte, o Miguel, a gente tem exemplos de sociedades onde a gente pode dizer que existem sistemas de dominação. Você tem um Estado. Várias sociedades africanas. Apresentar aí o Gabriel depois ele pode falar extensamente sobre isso, porque ele leu tudo com muito cuidado. Mas, então você tem sociedades onde você tem dominação. E onde o Baudelaire faz a pesquisa dele, que é lá na Melanésia, né? Melanésia, né? Acho que é isso. Ele vai... você tem lá a aristocracia, você tem lá tem desigualdades, tem os big men, né? Que são as pessoas que têm domínio, que é absolutamente diferente do contexto que vai estudar o Pierre Classes, por exemplo, que é sociedades contra o Estado, que são sociedades sul-americanas, que a gente está lendo em antropologia política. E aí, o que pessoal vai usar as duas, vai comparar as duas. Falar o seguinte, olha, esse mecanismo de estabelecer uma distância entre a sociedade e os seus criadores, que são os deuses, os heróis fundadores, ele é algo que está presente não apenas em sociedades que têm, vamos dizer assim, um sistema de dominação, que a gente já pode apontar como sistema de dominação, mas sociedades, ao contrário, que não o apresentam, como as sociedades sul-americanas, que parecem, inclusive, montar mecanismos
sociológicos para evitar esse tipo de relação social, que é justamente a ideia do poder. Então, o que o Godelier vai propor? Ele vai propor uma coisa contrária. Ele vai dizer o seguinte: olha, esse tipo de... é uma alienação, mas é uma alienação que toma partido, no seguinte sentido: é uma alienação que tem um motivo, tem uma posição política. Então, para evitar o domínio do homem sobre o homem, você cria o domínio da sociedade sobre os heróis fundadores. Eu acho o texto do Godelier belíssimo. O Miguel não concordou muito, né, Miguel? Mas, enfim, ele também nunca... O Godelier é um filósofo, ele não é um antropólogo, mas, enfim, eu acho maravilhosa enfim, mas até cada um tem... Mas eu ainda vou convencer o Miguel sobre ele. Ele ainda vai entrar no meu time. Porque ele é um cara sensível. E aí, olha só. Então, olha só. É isso. O Godelier... Qual é o ponto que o Godelier vai falar? Que é um texto do Godelier. O texto do Godelier é um texto da década de 70, eu acho. Será que é da década de 80? Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, 77. Ou seja, era um momento que você ainda não tinha os textos pós-modernos, você ainda não tinha o texto do... Era um momento em que as pessoas acreditavam naquilo que eu acreditava quando estava escrevendo esse texto, que é a ideia de que você tem soluções, é possível dar soluções para as coisas. Você pode chegar ao centro dos problemas e dar a eles uma solução. Não sei se eu acredito nisso hoje, viu? Acho que hoje já não faz mais sentido. Então, eu quero dizer que essa resenha só poderia ter sido escrita naquele momento. E aí, assim, para mim isso não era suficiente. Eu tinha que encontrar uma solução para o problema. E aí vem vamos dizer assim, a pretensão daquele Luiz de 1997, que era a ideia de que ele conseguia encontrar, conseguia resolver o problema, em que se debruçavam mentes tão brilhantes. Então, só, então, a resenha então vai formular o problema. Vai falar o seguinte, se você tem sociedades, vamos dizer assim, de dominação, nas quais parece que os mitos, ou vamos dizer assim, essa regra dos deuses, ela, por um lado, promove a dominação. Mas você também tem sociedades no qual a regra é utilizada pelo propósito oposto, então nenhuma das duas pode ser a causa dela. É um argumento muito simples. A causa dela está em outro lugar. Então, aí a pergunta é, por que que... então, o texto vai reformular a pergunta. Por que, do ponto de vista de uma teoria da comunicação, é necessário que o fundamento do processo comunicativo esteja para além dos homens? E aí vem a solução do texto que todo mundo achou complicada, né? Eu vou tentar reduzi-la a ela de uma maneira bem simples, tá? Vamos ver se eu consigo. Não estou prometendo, mas só estou prometendo que eu vou me esforçar. Olha só. O que percebe? Se você pega o Lévi-Strauss e você pega a troca, o que você resulta da troca? O que resulta da troca?
Resulta que ele vai dizer o seguinte. Ele vai falar assim, olha, a troca é um fenômeno primitivo. Aí o que você tem? A seguinte equação. Você tem o eu e o outro e a troca. Todo mundo foi até aí? Mas ao fazer isso, ele resolve o problema da terceira obrigação. Mas ele cria um outro problema. Que é o quê? E a sociedade? Onde é que ela está? É quase como se a sociedade, ou seja, o eu e o outro junto não formam uma sociedade. O que eles fazem? Eles formam o eu e o outro, são duas pessoas. Então, para formar uma sociedade, o que você tem? Você tem um cimento simbólico, que é o quê? Que é a troca. Ou seja, de novo, a soma das partes não é igual ao todo. Então, a resenha, muito atrevidamente, é uma resenha atrevida, ela vai dizer que o Levi-Strauss caiu no mesmo erro que ele disse que o Rawls caiu. Respondam se isso é ou não é o cúmulo do atrevimento. Enfim. Ou seja, o Levi-Strauss, ele errou também. É o mesmo erro do Rawls. E aí, o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar, o texto vai utilizar um pupurri de coisas. Que são todos dentro dessa coisa, mas aí vai muito rápido, né? Qual é a ideia? A ideia é que, foi uma ideia do Sticão, que foi orientada pelo Patrick Monget. E eu tenho uma história. O Patrick Monget ele era compadre do Luiz Aragão. E ele, no dia da defesa, ele foi perguntar a defesa, estava todo mundo junto, né? Levi-Strauss era o orientador. Aí ele foi lá cumprimentar e falou assim: Monsieur Levi-Strauss, vous avez lu? Aí o Levi-Strauss falou: je lis e je déjà oublié. Ou seja, você leu, li e já esqueci. Porque não é Levi-Straussiana, é Dumontiana o texto dele. O que ele vai dizer? Não importa. Qual é a sugestão dele? A sugestão é que para você formar aliança, você tem que ter diferença. Ou seja, para ter troca, você tem que ter um conjunto organizado de diferenças. E como você organiza essas diferenças? Mesmo, a diferença não precisa ser necessariamente a desigualdade. Ela pode ser clã A e clã B. Ela pode ser, não importa, ela pode ser mais velha, mais jovem. Você precisa ter, qual é o sentido dele? Ele tem uma população muito pequena, no qual todo mundo é parente entre si. Então, como é que eles criam diferenças para funcionar o sistema? Eles vão criando regras de nominação que vão multiplicando as possibilidades de aliança entre eles, ou seja, a possibilidade de casamento. Então, esse é o ponto. A troca precisa de um sistema de diferenças. Se precisa de um sistema de diferenças, esse sistema de diferenças deve ser logicamente anterior à troca, que é aquela... Enfim, Godelier teve essa... E aí, por que isso tem a ver com o sagrado? E aí eu vou pegar o texto mais apropriado, é o texto do Hertz, que é da mão direita e da mão esquerda, que ele vai falar sobre a diferença da mão esquerda e da mão direita, tem a ver o quê? Com a relação entre sagrado e profano. Então, a mão direita representa, tem a dimensão sagrada e a esquerda o profano, né? Enfim, vocês já leram esse texto? É brilhante, é muito legal. Se vocês não leram, me peçam aqui que eu ponho aqui para vocês no nosso WhatsApp. Ou seja, a ideia de que o sagrado é responsável pela criação da diferença. Não necessariamente o sagrado, né? Mas a relação entre sagrado e profano. Aí eu vou utilizar o Drummond. O Luiz Tarlet foi orientando o Drummond. E eu fui muito influenciado. E qual é a ideia? O Levi-Strauss ele vai pensar em uma relação de oposição.
distintivo, ou seja, você tem duas ideias, elas se opõem, e aí ele vai para formar um sistema, né? Elas são polares, opostas e complementares, no sentido de que as duas são necessárias para formar algo. Fala, Luiz Eduardo. Professor, em relação à diferença aí, qual a qualidade da diferença? Ela é produzida por essa relação entre o sagrado e o profano? Eu não entendi muito bem. A ideia de que o sagrado e o profano estabelece uma regra. A ideia de que o sagrado, né, estabelece uma regra que vai criar diferença na sociedade, que não é necessariamente desigualdade. É preciso deixar bem claro. Então a diferença vem da norma, nesse caso. Não, vem do sagrado. Quando você fala norma, você pensa em norma jurídica. No fundo, o que você precisa é o seguinte: você precisa de uma regra para estabelecer diferença. Esse é o ponto. Arthur? Entendi. Professor, para ver se eu entendi, então, tipo assim, quando você diz que o Levi-Strauss errou, foi no sentido de que ele falta da compreensão do que é sociedade, né? Que seria... Não, que ele reproduz o mesmo erro que ele diz que o Mauss reproduz. Qual? Somar, olha só. A obrigação de dar, a obrigação de receber e a obrigação de retribuir não formam a troca. Essa é a crítica do Levi-Strauss. Por quê? Porque o todo não pode ser feito pela soma das partes. Foi até aí? O eu e o outro também não formam uma sociedade. Porque eles são as partes. E daí, para formar a sociedade, o que você precisa? De um cimento simbólico, que é o quê? A troca. Mas não, é puramente lógica. Mas não é isso que ele está falando? Que a troca... tipo assim, quando eu li a última coisa que a gente viu do Levi-Strauss, eu fiquei imaginando a sociedade como um conjunto humano compartilhado entre os indivíduos na troca e entre a relação dos humanos com os deuses na troca, seja lá qual... Não é isso. O Hall, ele pertence às regras da linguagem. E, portanto, ele não pode fazer parte... Ele está assim, no interior da linguagem. O que o texto vai argumentar é que o que acontece? O eu e o outro não formam um todo. É a mesma coisa, você não pode somar o eu e o outro e ter uma sociedade. Você precisa do quê? De um cimento, no caso, um cimento simbólico, a troca. Então, é isso que ele está falando. Ele está falando que o que sobra nisso, nessa relação, é o Hall, é a humana. A diferença é que você está colocando ela como uma coisa imaginária e mágica, sentido, e ele está falando de questão linguística, não? Não. O Hall não tem nenhuma propriedade mágica para Levi-Strauss. O Hall, ele é causado por um descompasso entre o conhecimento e os significantes. Sim, então, desculpa, eu me expressei errado, então. O que eu estou dizendo é que a diferença da sua proposta, da proposta dele, pelo que eu entendi, é que ele acredita o Hall sendo um fenômeno linguístico. Você acredita sendo um fenômeno imaginário ou mágico? Não. Não, eu gosto da ideia do Levi-Strauss do Hall como um significante flutuante. Mas, no fundo, o Godelier refuta o Hall, mas é porque ele vai dizer que a interpretação do Mauss estava errada. Tem um texto, para fazer isso, ele se utiliza de um texto do Salens, que vai relacionar o Hall com o direito também, que é o que ele usa aqui. Então, mas esse é o ponto. Então, são três posições diferentes. Uma questão é jurídica, uma questão é linguística e uma questão é mágica. É isso que eu estou entendendo dessa divisão entre vocês. Não, Arthur. Não, Arthur. Comunicação. Para você ter comunicação, você precisa ter diferença. Como você estabelece... Então, antes de você ter troca, você tem que ter uma regra que estabeleça a diferença. Ok?
Sim, ok. Tô seguindo. Então, quem cria essa regra? O que o texto está propondo é que essa regra está criada pelo sagrado. O sagrado é essa regra. Tá, entendi. Então, então, isso é uma coisa louca, então, calma. Então, além da troca, então, a troca já seria para além das unidades. Então, retribuir, dar, receber e retribuir, eles não formam o que é o máximo que seria humano. E humana, ele também não dá Não, todo, você está associando coisas que não podem ser associadas. Dar, receber e retribuir mana, corta. Quem faz a relação entre Hall e mana é o Levi-Strauss, dizendo que as duas coisas são significantes flutuantes. Para Moçna, são duas coisas diferentes. Tá. É complicado mesmo. É complicado mesmo. Mas essa que é a crítica dele ao Muso, né? Não. A crítica dele ao Moço é que a soma das partes não é igual ao todo. Qual foi o problema que você acabou de falar, não foi esse? Desculpa, eu estou meio confuso. Não. Foi esse. Mas o que o Hall tem a ver com isso? Você tira o Hall da equação. O que o Levi-Strauss está dizendo é que você não precisa do Hall. Troca é um fenômeno primitivo, não são as 3 obrigações. Então, eu não preciso do Hall, eu posso fazer economia dele. Por quê? Porque como a solução é como um elemento da linguagem, a quem pertence a coisa ou a palavra é derivado da sua relação, do seu caráter relacional inicial. Por quê? Porque é uma coisa que liga as pessoas. Então, se ela pertence a um ou pertence a outro, não importa. Mas, para ela cumprir esse papel, ela tem que circular. Então, a terceira obrigação, ela já nasce junto com as duas primeiras. É difícil, é difícil. Mas agora a gente vai na outra parte. Qual é a parte? Não está nem no mal nem no significante flutuante. Ok? O significante flutuante já ficou para trás. O ponto é o seguinte. A teoria do Levi-Strauss abre mão do sagrado. Que o sagrado seria essa dimensão religiosa, que seria da divindade, que estabelece a diferença. Aí a pergunta que o texto se faz é o seguinte. Qual é, do ponto de vista de uma teoria da comunicação, a importância do sagrado? E aí tentar resolver essa questão lógica. Aí eu estava dizendo, olha, a inspiração etnográfica vem no texto do Patrick Monget, que é o texto sobre o Ticão, justamente isso, mostrando que para a possibilidade de aliança dependia do quê? Da multiplicação das diferenças, através de um sistema de nominação. A isso se junta o quê? Esse é o primeiro passo. Então, olha só, mas como você cria esse sistema de diferença? Aí vai utilizar o texto Hertz, que vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o sagrado e o profano, como que o sagrado e o profano, eles são responsáveis pelas distinções das sociedades. Não apenas a mão esquerda e a mão direita, como outras também. Então, a ideia é o quê? Que é o sagrado que cria essa regra. Que essa regra está... É melhor, não é que o sagrado que essa regra está colocada no sagrado. E aí vai para uma questão técnica, que é a questão justamente desse tipo de oposição. Que acho que a gente pode... a ideia de hierarquia do Drummond. O que é a ideia de hierarquia do Drummond? A ideia de hierarquia, ela não é uma ideia de uma relação de mando. Eu mando em você, que manda em José, que manda em Maria, que manda em Pedro, que manda... Não é uma relação de mando, é uma relação de diferença, de precedência. Quem vem primeiro e quem vem depois. Só. Isso pode ou não ter implicações para o poder. Inclusive, Drummond vai desassociar hierarquia e poder. E vai dar esse exemplo da grande cadeia do ser, né?
Então é isso, você precisa de uma organização de diferenças antes para você ter a troca. E aí, qual é a ideia? A ideia é que se você tem diferença, você tem o quê? Separação. Para você ter complementaridade, se você tem igualdade, você tem separação. Para você ter relação, você tem o quê? Você tem que ter o quê? Você tem complementaridade, você tem que ter o quê? Diferença. É porque eu sou diferente de fulano que ele tem algo a me dizer. Se eu sou igual a ele, por que eu preciso dele? Ou dela? Porque eu sou diferente, é que eu posso dizer alguma coisa para ele, ele pode dizer alguma coisa para mim. Não significa nessa diferença que eu seja mais que ele, seja mais do que eu. Significa apenas que nós somos diferentes. É claro que você, em alguns casos, essa diferença é organizada como dominação, mas isso é um caráter derivado. Diferença e dominação são coisas diferentes. Toda sociedade precisa de diferença, mas nem toda diferença leva à dominação. Esse é o ponto. Então, o que eu... Mas se você admite, então, que é o sagrado, o que acontece? Olha só. Então, o que acontece? Lembra aquele exemplo que eu dei na aula passada do conjunto dos gatos? Lembra que no final das contas o conjunto do gato, se você fosse um gato, você pertenceria ao conjunto dos não gatos? Porque o conjunto dos gatos não é um gato, então, portanto, pertenceria aos conjuntos. Qual era a única solução? Você admitir que eles são, vamos dizer assim, coisas diferentes, em planos diferentes. Uma coisa é o conjunto, as coisas estão no conjunto. Outra coisa é a organização desse conjunto. É quase como se essa fosse uma metalinguagem. Então, é exatamente o que está escrito aqui. Se, por exemplo, se a regra dos homens... por que os homens têm que esquecer sua capacidade de criação? Por que eles têm que esquecer que a regra foram eles que criaram? Por quê? Porque ela tem que, pela sua própria lógica, ela teria que estar fora do conjunto. Então, a necessidade de que essa regra esteja fora do conjunto, então, para além da sociedade, cria os deuses. E a necessidade que nós temos de trocar com eles. Agora, por que a necessidade de trocar? Porque como que a regra se transforma em uma coisa eventual, criação humana, em algo sagrado? Ela tem que passar ela tem que ganhar também um suplemento simbólico. Então, portanto, ela precisa ser trocada. Como é isso? É a ideia de novo, a ideia do copo do meu avô. Porque eu ganhei dele, foi ele que me deu, ela tem um valor diferente. Então, o que acontece? Quando as coisas são trocadas, elas ganham uma quantidade, elas ganham prestígio, elas ganham uma quantidade simbólica suplementar. Aí você pode usar, Arthur, elas se enchem de mana. Olha, diga, Arthur. Professor, eu tenho uma pergunta que vai parecer meio bizarra, mas é o seguinte. Okay. Agora está bem mais claro, na verdade, essa última fala aí que você fez ajudou pra caramba, essas últimas falas aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você acha que faria sentido a seguinte analogia? Então, a sua pesquisa, ela parece ser, para Lévi-Strauss, o que Bourdieu parece ser para a linguística, para Chomsky, mais especificamente, que é a questão da competência. O Bourdieu ele mostra que a questão da linguagem não é simplesmente que são meros significantes,
Mas é que os significantes, eles, que o fator comunicação, ele está relacionado com o fator social de onde vem aquela comunicação. Então, exatamente a diferença, o elemento diferencial entre os significantes. É o elemento onde o poder simbólico se dá. Entre a relação, a condição social daquele que produz o produto linguístico. Então, o que você está falando é que o Strauss, ele perdeu essa dimensão do mágico, né? Pelo menos é isso que eu estou entendendo. Ele perdeu essa dimensão do mágico e, por isso, ele perdeu a parte onde se faz a diferença entre esse papel que a troca, que a sociedade tem, que estabelece a diferença entre os entes que estão trocando. Faz sentido? Então você está agora com o comentário estabelecendo quais são as diferenças entre os entes que estão exercendo a troca. Então não são simplesmente dois entes, são dois entes diferentes com uma condição tal em sua diferença. Pode ser de dominação ou pode não ser de dominação. Faz sentido? Faz. Só que quando você compara com o Lévi-Strauss está falando, o Bourdieu está falando de um plano muito diferente desse plano no qual toda essa resenha está se movimentando, que é um plano muito mais, vamos dizer assim, Lévi-Straussiano, muito mais tendo a ver com a própria questão da estrutura, tá? Está no mesmo plano de abstração. O Bourdieu está falando da prática, não é? Então, utilizando vamos dizer assim, a metáfora de Saussure, nós estamos falando aqui do plano da langue, do sistema, enquanto o Lévi-Strauss está falando, o Bourdieu está falando do plano da parola, que é quando as pessoas estão usando a palavra. Então, tirando isso... Mas, enfim... Mas, assim, desculpa, mas você não diria que o divino não seria, de alguma forma, o uso legítimo da língua? Então, por exemplo, aquele mais conectado, né? Então, tipo assim, são os deuses que ditam as leis do mundo, né? Então, a gente tem que seguir as leis dos deuses para que as coisas deem certo, né? O Hall e o Humano, eles funcionam sobre essa questão do espírito que quer, né, que volte ao seu, né, desde até a natureza, que foi a caça que criou aquele dom, né? Então é uma forma legítima da cultura em si. Não, que é legítima, tudo bem. Mas agora, eu só não faria a associação disso com o Hall e com o Mana, porque eles são coisas um pouco diferentes. Isso é a dimensão do sagrado. Entendeu? O Hall e o Mana, nesse coisa, são todas derivadas do sagrado. Aí tudo bem, mas... Mas deixa eu terminar aqui, Arthur. Beleza. Coisa. Então, o que acontece? Você precisa de uma regra para você estabelecer diferenças. E para essas diferenças, para ter comunicação, portanto, para ter troca. E essa regra... Aí vem o exemplo do Kula. Por que os braceletes e os colares, eles são tão preciosos? Porque eles foram trocados muitas vezes. Quanto mais eles são trocados, mais valor eles têm. Então, é a mesma ideia aqui, quer dizer, a ideia de que quando você passa pelo circuito da troca, a coisa ganha um valor simbólico maior. Então, para você separar a regra dos homens, o que você tem que fazer? Você tem que passá-la pela troca. Ela deixa de ser uma criação dos homens para ganhar para expulsá-la fora do mundo, para levá-la fora do mundo. E para você fazer isso, o que você faz? Você precisa passar por um circuito de troca. Para você passar pelo circuito de troca, não pode ser o circuito de troca entre os homens, porque senão ela continua sendo um objeto dos homens, e não um objeto, vamos dizer assim, sagrado. Aí o que você faz? A necessidade de trocar a regra cria os deuses.
E por que troca? Porque a troca é a forma mais primitiva de comunicação. E, portanto, dessa perspectiva, o texto vai argumentar que o simbólico exige o sagrado. Bom, vamos fazer uma rodada de perguntas? É cansativo, né? Não, pelo próprio, porque é como se a troca, Arthur, pela pergunta que você botou aqui, é como se a troca fosse, ela gera valor em si mesma. Mas por que, assim, tipo, não era aquela coisa do espírito então, quando eu dou para você, por exemplo, uma coisa que, dependendo do ente que deu, é como se algo do valor do ente que está dando, que está sendo atribuído àquele objeto? Pois é, mas isso tá tudo nos exemplos etnográficos que eu tirei da resenha, porque o Delarte assim exigiu. Esse exemplo é o exemplo do próprio, do próprio Kula. Que a ideia, qual é a ideia do Kula? Não é você receber o objeto de volta, é você não receber o objeto de volta. Que quanto mais tempo você demora para receber o objeto de volta, mais o seu nome engrandece, mais prestígio você ganha. Quanto mais pessoas o que eu dei passar, né? Isso. Por quê? Porque eles não estão conseguindo devolver. Então, a ideia, o ideal é que ele fique circulando anos. Quanto mais tempo ele circula, o objeto que eu lancei no Kula, mais prestígio eu ganho. Mais o meu nome engrandece. Mais ele ganha valor. Porque quer dizer que ninguém é capaz de retribuir para você? Porque... Em parte, mas eu acho que isso tem a ver com a ideia. Aí vem uma questão que o texto não explora. Essa é uma questão que eu também não. O texto não resolve. É que a gente pode pensar. É como uma palavra. Quanto mais você diz a mesma coisa, mais valor ela tem, não é verdade? No nosso caso, mais próximo da verdade ela fica. O Kula é uma coisa de questão agonística? Sim. É uma troca de tipo agonístico. Então poderia ser meio que ter esse elemento, então... Tá, tudo bem. Então, porque o que eu estou com dúvida é o que agrega valor ao objeto? Ser passado, beleza, mas por quê? Qual que é o elemento? Aí eu acho que vai ficar... Pois é, mas eu acho que aí não tem... É o fato de ele ter virado deixou de ser um objeto meu para se tornar um objeto de uma maneira que incorpora uma relação, que passa por uma relação, transforma em alguma coisa relacional. Precisaria pensar mais aí, Arthur, mas a ideia é de que a relação de troca ela cria valor, que é o RAL, né? Ok, mais questões, meus caros? Aproveitem que o autor do texto está aqui. Bom, fico muito feliz se vocês terem entendido tudo. Ah, estão batendo panela. Esse que é o barulho que tá aparecendo. Agora que meu pai começou a gritar, bora bater panela, eu pensei, tá. Aqui também estou vendo esse barulho, está batendo panela. Puxa. Viva a democracia! Em tempo de pandemia, ao invés de fazer passeata, a gente bate panela. Professor, então no final de tudo, eu queria perguntar, começou aqui em casa também,
Eu queria perguntar, então, se admitimos a existência desse significante flutuante, como é que a gente pode pensar a sua flutuação, né, a sua condição em relação a esse imaginário? Será que não tem nenhuma Olha, relação? eu acho que não. Acho que relacionar as duas coisas fica ruim. Porque o significante flutuante, o que ele é? Ele é a ideia de que o sistema, às vezes, ele não fecha, ele precisa de algo que precisa. Quem usa essa ideia é o Jacobson, mas ele usa isso para fonemas, ele não usa isso para signos. Esse problema é o seguinte, olha, tem um sistema de fonemas aqui, eu mostro o sistema de oposição, tem uma posição aqui que está em branco, o que eu preciso fazer? Coloco um fonema flutuante. E aí... Mas tipo assim, a condição dele... Calma aí. A condição dele que completa, que totaliza esse sistema, é exatamente a condição dele que explica, como se fosse um mito, a troca. Então, o que é humano? Humana ou Hall, né? Não, isso para o moço. Primeiro, a gente lê o texto da Lígia Sigol, a gente lê o texto do... O moço poderia ter feito a economia do Hall no ensaio sobre a dádiva. Bastava ele dizer que as coisas são... as coisas, elas... O direito pessoal e o direito real, elas se misturam, que as pessoas se misturam com as coisas. Não precisa do Hall. É o Levi-Strauss que vai pegar essa parte do Hall e transformar no centro do ensaio. E, a partir daí, dizer que ali tem uma falha. Mas aí eu achei estranho isso aí, porque, assim, ele vai falar que, então, tipo... Mas é exatamente o Hall, exatamente o nome, é exatamente o evento que não tem como explicar. Então, até um dia que a gente falou, não, o que é o Hall? Parece ser aquela coisa que não se explica, é uma parte do real que não se explica, é uma coisa simplesmente E esse não é simplesmente uma dar, não é simplesmente uma receber. É todo esse processo. E todo esse processo faz parte do mito. Qual que é o mito? O mito é que o Hall é X, pronto. Não. Eu acho que a gente não pode chamar o Hall de mito. Não, ele faz parte. Não, também não. Explica. Também não. É uma categoria nativa, tudo bem. Aí você pode... Mas não é um mito. O Hall não está. O Hall não tem uma... Ele pode até ter uma justificativa mitológica, mas a gente não encontra ela no excesso sobre a dádiva. Não dá para colocar tudo junto, Arthur. O sistema significa que tem partes, significa que elas se opõem, que elas se complementam. Então, não dá para fazer a síntese de tudo. Por que não dá para pensar, tipo assim, concordar por um momento com aquela parte específica do Levi-Strauss, que ele fala que os fenômenos linguísticos e todos os fenômenos inexplicáveis assim estão na condição inconsciente. Então, tipo assim, então a linguagem... Ele não fala que todos os fenômenos inexplicáveis estão inconscientes. Ele fala que o Hall ele deriva das regras da linguagem que estão no inconsciente. Então, a linguagem não tem esse fator diferencial que separa, que está exatamente pertinente ao mundo da imaginação? Não, de novo, não. Não sei se você está pensando em Lacan, o Arthur, mas certamente não é isso que o Levi-Strauss está propondo. O Levi-Strauss nem fala em imaginário. Quem fala em imaginário é o Baudelaire. Não, eu tô pegando e juntando as duas ideias, porque assim, enquanto a magia diz sobre algo, a palavra diz sobre outro algo que eles estão em um conjunto, em relação. A magia do Hall só existe se existe a palavra do Hall, o significante Hall, que está estruturado na linguagem. Sim, mas Arthur, aí você, olha só, são distinções. A primeira distinção é imaginário e simbólico. Ok? Tá. Então, simbólico é uma coisa, imaginário é outra. Quem propõe essa distinção é o Baudelaire. Tem razão. Simbólico, ele está dizendo o quê? São
aquilo que possibilita a comunicação, no qual estão as palavras. E aí a pergunta é se existe um imaginário dentro das palavras ou não. Enfim, essa é uma outra questão, que a gente não está em nenhum lugar da nossa discussão até agora. A questão toda que o texto aborda é saber se a gente consegue ter uma perspectiva mais adequada, pensando que o mais central é o imaginário ou é o simbólico. O texto opta por simbólico, mas eu acho que hoje, relendo o texto, a gente pode dizer que os dois têm que necessariamente nascer juntos. Porque se o que estabelece a regra é o imaginário, então, para haver comunicação, é preciso ter o imaginário. Mas você não acha que o imaginário ele não opera como uma língua? Ou seja, qual é a função única de um significante? É exatamente sua relação de diferença em relação aos outros significantes do sistema. E é essa propriedade que o mito... Não. O significante, o sentido dele é a sua relação com o significado. Ele só existe em relação. Em relação tanto ao significado, mas em relação ao significado. Não, os signos... Não. Os signos é que estão num sistema. Não, professor. Não, calma. Porque, tipo assim, então o que diferencia cama de cã? É exatamente a relação... Eu não conheço a palavra cã. Tá. Então, por exemplo, manga pode ser tanto o signo, ou seja, tanto relacionado ao significado, ou seja, pode ser a manga da camisa, pode ser a manga fruta. Então, são dois possíveis significados para o mesmo signo. Por isso que o significante ele só funciona em contexto com outros significantes. Porque se você só fala... Não. Peraí. Arthur, vamos fazer o seguinte. Essa é uma conversa longuíssima. Tá. E aí é uma questão de teoria da linguagem. Que caminha por outras... Você tem razão, no sentido que você precisa de diferenças organizadas. Você tem razão também em estar relacionando essas coisas com significante e significado. Mas são coisas distintas. E eu não estou entendendo muito bem o que você está querendo dizer. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode tentar continuar a discutir isso na próxima aula. O que vocês acham? Já são... Pega essas ideias, Arthur, na próxima aula você traz. Eu proponho a gente fazer o seguinte. Olha, aqui, segundo o nosso coisa, na próxima aula, tinha o texto do Lana, sobre ensaios sobre a dádiva. Eu proponho que a gente leia... a gente pode ler o Lana e alguma coisa do Wittgenstein. O que vocês preferem? Pode ser o Wittgenstein, o Lana, ou... Se a gente for ler o Wittgenstein, a gente não lê o Lana, tudo bem. Na real que eu nem conheço nenhum dos dois, na moral. Então... Uhum. Vamos ver aqui, o Luiz teve uma... Prefiro Lana, com certeza. Pô, Luiz. Tá bom. Confesso que eu não entendo muito. Do Wittgenstein? É. Não, mas a ideia não é a gente